Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje nós estamos no dia 229 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos aqui no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Amém? É uma cena que estão presentes nesta cena. Tiago, João, um dos três mais chegados, lembra que os três mais chegados eram Pedro, Tiago e João. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, irmãos, eles chegam para Jesus nesse momento, fazendo um pedido, e Jesus responde a eles. Vamos ver o que acontece aqui. Amém? Versículo 35 diz assim: Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu glorioso reino, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e a Ele os dará a quem quiser. Vamos parar aqui rapidinho, no versículo 40. Olha aqui que eles estão pedindo. Eles simplesmente estão pedindo algo tão simples, Não, deixa a gente sentar um à sua direita, outro à sua esquerda. Eles não sabem nem o que estão perguntando. Jesus falou para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm nem noção. Que pedido tolo é esse? Não cabe a mim. Jesus fala: não cabe a mim. É só o meu Pai que vai decidir quem vai sentar na minha esquerda, na direita, quem vai sentar em qualquer lugar lá. Mas olha só, o que moveu eles a pedir isso? Por que eles pediram isso? Por que eles queriam ter um lugar de destaque? Por que tantas pessoas querem ter esse lugar de destaque? O próprio Jesus falou que quando você for a um banquete, não procure os melhores lugares. Sente num lugar mais atrás, porque se você sentar num lugar na frente, pode ser que venha uma pessoa mais importante e o anfitrião vai tirar você do lugar e falar: não, por favor, dá licença, porque esse lugar aqui é para tal pessoa. Jesus já vem ensinando a humildade há muito tempo para eles, mas eles não perceberam isso. E se eles estivessem aprendendo com a própria humildade de Jesus, que veio para servir, que veio para ser o último, eles nem pediriam isso. Mas imagino Jesus olhando para esses dois e falando: meu Deus, eles não sabem de nada. E Jesus ainda fala assim: por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber, ou podem ser batizados como eu vou ser batizado? O que quer dizer isso? Beber o cálice que eu vou beber. Cálice está falando de sofrimento. Lembra quando Jesus estava ali no Getsêmani e ele pede ao Pai, Estava ali Pedro, Tiago e João, e ele segue, ele vai um pouco adiante, e ele tem aquele momento ali naquele jardim, pouco antes dele ser preso, e ele pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice se refere ao sofrimento. Ele já sabia de todo o sofrimento que ele ia passar. E só que ele complementa esse pedido. Ele fala: se possível, afaste-me esse cálice. Mas ele fala: mas que seja feita a sua vontade. E é dessa forma que Tiago e João deveriam falar para Jesus. A gente até está pedindo isso, mas que a vontade do Pai seja feita. Sei lá, alguma coisa tipo assim,
mas eles não sabiam nem o que eles estavam pedindo. Então ele fala, por acaso você pode beber o cálice que eu vou beber, ou seja, o sofrimento que eu vou passar? E vocês podem ser batizados como eu vou ser batizado. Ele estava falando da própria morte dele, que ele ficou, né? Ele já sabia que ia ficar 3 dias lá debaixo da terra, né? E depois ressuscitar ao 3º dia. E olha o que eles respondem. Podemos, lógico, podemos. Acho que eles devem ter ficado tão sem graça que eles responderam assim, no susto, né? Olhou um para o outro, eu fico imaginando essa cena, um olhou para o outro assim, não, a gente pode sim, eu acho que a gente pode sim. E Jesus disse, de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber. Ou seja, de fato vocês realmente vão sofrer. Porque Jesus sabia que eles seriam perseguidos, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, os 12, eles foram sim, todos eles perseguidos, né? E muitos deles tiveram mortes assim terríveis. O próprio Jesus avisou, olha, aquele que me seguir, leve a sua cruz e venha após mim, porque vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, vocês vão passar por dificuldades, né? E isso, Jesus fala, eu vim para que tenha uma vida abundante, mas até a vida abundante, ela pressupõe esses momentos, porque é através desses momentos de sofrimento e de provações que nós vamos crescer. Não é que Jesus ou que Deus tem prazer nisso, de ver alguém sofrendo. Lembra o primeiro mártir cristão depois que Jesus foi, Estevão? Ele foi apedrejado e ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Eu creio que naquele momento onde ele estava sendo apedrejado, né, diante de Paulo, que era Saulo naquela época, ele olhou para o céu e ele falou, Pai, não impute a eles este pecado, não lhes impute este pecado. Ele falou a mesma coisa que Jesus falou, né? O mesmo significado, perdoa porque eles não sabem o que fazem, Pai. Então, o próprio Estevão, ele reagiu da forma que Jesus reagiu, e eu creio, é um pensamento meu, que ele foi resguardado, ele foi preservado da dor intensa que é você ser apedrejado. Imagina, a morte por apedrejamento é uma morte muito dolorida, mas como ele estava fazendo isso por Jesus, eu creio que ele foi anestesiado ali, não sentiu a dor e o sofrimento dessas pedradas. Tanto que ele olhou para o céu e sorriu e viu a glória de Deus ali. Amém? Então, Jesus está falando, vocês vão realmente passar por sofrimentos. Não que vocês vão sentir tanta dor assim, porque eu creio que Deus vai anestesiar as pessoas, né? A própria mensagem de Jesus para a igreja em Esmirna, ele fala, vocês sofrerão, serão perseguidos, fiquem firmes, eu vou cuidar de vocês. Fiquem firmes até a morte. Ele fala para Filadélfia também, eu vou proteger vocês. Então eu creio que, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente e não sofreram mal algum, né? Entraram 3 e lá de fora estavam vendo 4. Eu creio que Jesus era essa 4ª pessoa. A própria Bíblia fala algo parecido, né? Então eu creio que isso também vai acontecer com a gente, como Daniel na cova dos leões, e etc, etc, etc. Tantos exemplos. Amém? E o batismo, que eu vou ser batizado, né? O batismo é essa morte. Todos nós vamos morrer e vamos ser ressuscitados. Todos vamos morrer e todos seremos ressuscitados, né? Uns vão ser ressuscitados para a vida eterna, para a Nova Jerusalém, para a glória, para a eternidade ao lado de Deus, e vai ser maravilhoso. Aí assim a gente vai ver quem vai sentar do lado esquerdo e do lado direito de Jesus. E eu creio que não será nem Tiago e nem João, mas enfim. Só que outras pessoas vão morrer e vão ressuscitar para o julgamento, né? O julgamento ruim, que é o quê? O lago de fogo e enxofre eterno, onde vai haver choro e ranger de dentes para toda a eternidade também. Então, só existem 2 caminhos, não tem meio termo. Então, por isso, nós temos que levar a sério as coisas de Deus. Amém? Bom,
continuando aqui, né, depois que ele falou, né, eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha esquerda ou à minha direita, pois foi Deus quem preparou esses lugares e ele os dará a quem ele quiser. Aí continua, né, versículo 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Poxa, que negócio é esse, Jesus? Então Jesus chamou todos perto de si e disse. Aí ele chamou os 12. Falou, olha, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não deve ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, até eu, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida para salvar muita gente. Amém? Que você possamos aprender com essas palavras e com o exemplo de Jesus. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele serviu com a vida dele, ele entregou a vida dele por nós. Ele amou como ninguém mais amou. Ele ensinou como ninguém mais ensinou. Ele deu o exemplo de todas as coisas. Ele é o nosso exemplo, inclusive de casamento, mesmo sem ter casado. Ele é um exemplo do marido, assim como a igreja é o exemplo da esposa. Então ele é exemplo para tudo. Para tudo. Ele é exemplo do noivo e nós da noiva. Que nós possamos seguir esse exemplo, um exemplo de servir, um exemplo de dar a nossa vida em favor do próximo. Não vamos ser tolos e pedir coisas absurdas como Tiago e João. Quando pedirmos alguma coisa, e não tem nenhum problema de pedir a Jesus, mas que nós sempre possamos colocar ao fim desse pedido, mas que seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ela é sempre melhor do que a nossa. Por mais que seja difícil de entender, imagina Jesus, foi para a cruz, era a vontade de Deus. Hoje ele é o nome acima de todo nome, é o primogênito de muitos, e está e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor dos senhores. Amém? Mas ele pagou o preço, ele serviu e ele serviu. Amém? Que possamos aprender com isso. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esta passagem poderosa que fala tão alto ao nosso coração egoísta, nosso coração muitas vezes ganancioso. Tira de nós todo egoísmo, ganância, Pai, que nós possamos servir as pessoas como Jesus serviu. Ajuda-nos, Pai, a agir como Jesus agiu. Ajuda-nos, Pai, a servir como Jesus serviu. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Espírito Santo, vem e nos capacita. Recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador, único e suficiente. Em nome de Jesus, amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.